Descendo, aprendi a subir. Descendo. Pessoal, tem coisa boa chegando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas, porque nós estamos mais um dia reinando em vida, e tenho certeza que aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus vai falar ao seu coração, é algo que vai trazer a você uma inspiração para que você venha a buscar e colocar em prática o melhor da parte de Deus para a sua vida, porque nós precisamos diminuir para que Ele cresça, não é verdade? Nós precisamos descer, né? Para que Ele cresça na nossa vida. A palavra de Deus que eu tenho para hoje, para os nossos corações, está aqui em João, no verso 3, capítulo 3, verso 30, finalzinho ali, que diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Vamos ler mais uma vez? É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Esta passagem de João, no capítulo 3, no verso 30, se você voltar uns versículos atrás, está falando sobre um homem, e esse homem se chama João Batista. E aqui, os discípulos de João Batista vão até ele, porque ele já estava preso, ele estava no cárcere, e João Batista era aquele que era para ser, que é o precursor de Jesus Cristo, né? Ele veio anunciar a vinda do Messias, né? Então, João aqui, ele está no cárcere, e os seus discípulos chegam para ele e falam assim: mestre, aquele a qual o Senhor batizou, o ministério dele está crescendo muito, as pessoas estão indo até os seus discípulos, estão sendo batizadas, e agora, mestre, o que nós vamos fazer? E João Batista, na sua humildade, no propósito de Deus, que ele sabia qual era para a sua vida, disse esta frase: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Por que João Batista disse essa frase? Porque João Batista sabia que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus, e o que ele estava vivendo naquele momento era o cumprimento da palavra de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Jesus veio, o Messias veio, e ele foi aquele que abriu para que o Messias pudesse dar continuidade naquilo que ele fez. Olha que coisa tremenda. Ele foi o quem? O precursor, aquele que abriu para que Jesus entrasse, e através daquilo que ele fez, Jesus pudesse crescer mais e mais. Então ele vai dizer que eu diminua e que ele cresça. E não é fácil, né? Os discípulos de João Batista estavam enciumados, né? Por causa daquilo que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo. Porque o ministério de Jesus começou a crescer de tal maneira que não teria mais como parar o ministério de Jesus. Mas João Batista sabia que ali se encerrava um ciclo da sua jornada, da sua caminhada, daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, e ali começava a caminhada do próprio Filho de Deus, do próprio Deus sobre a terra, e o papel dele tinha sido cumprido e da melhor maneira possível. E é dentro disto que eu quero falar com você, trazer
para mim e para a sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele tem um propósito para cumprir na minha e na sua vida, assim como Ele tinha um propósito na vida de João Batista. E João Batista cumpriu esse propósito, anunciando a vinda do Messias. E ele mesmo diz: eu não sou Messias. Ele diz: mas virá aquele que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, né? Eu batizo com água, mas virá aquele que será o batizador com o Espírito Santo. Ali ele falando a respeito do próprio Jesus. E quando Jesus se achega a ele, ele fala, Jesus pede para que ele o batize, ele fala: eu não sou digno de batizá-lo, o Senhor é que tem que me batizar, porque Jesus não tinha pecado, e o batismo de João Batista era um batismo para arrependimento. Olha que coisa tremenda. Mas Jesus disse a ele: não, você tem que fazer para que se cumpra, é o seu propósito, você foi chamado para isso, por isso eu estou aqui, para que cumpra a vontade do meu Pai através da sua vida. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, Deus tem um propósito para cumprir através da sua vida. Veja que o propósito de João Batista não era um propósito de agradar o mundo, mas o propósito de João Batista era um propósito para agradar a Deus. Tanto é que ele está no cárcere porque ele não quis agradar o mundo. Ele estava no cárcere porque ele acusava e apontava o erro e o pecado das pessoas que não queriam aceitar e vir-se para Deus. E ele está ali por causa de quem? Por causa de um homem que traiu o seu próprio irmão com a sua própria mulher. E ele, por causa disso, que era o rei, foi jogado no cárcere. E depois disso, a mulher, através da filha, que dançou, e esse rei estava embriagado, e ele disse: o que você pediu, eu te darei até metade do meu reino. Ela disse: eu quero a cabeça de João Batista. Porque João Batista, o propósito de Deus para a vida dele não era agradar o mundo, mas agradar a Deus. E ele assumiu essa responsabilidade de agradar a Deus. E quem assume a responsabilidade de agradar a Deus, ele vive o que João Batista disse aqui: é necessário que ele cresça e que eu diminua. No mundo, a gente sempre tem que ganhar. No mundo, há concorrência em todas as coisas, e a gente sempre tem que ser o melhor para fazer as coisas para o mundo, ter sucesso, ganhar muito dinheiro, ter fama, e por aí vai. E as pessoas têm buscado muito isso. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que está me ouvindo, João Batista não buscou nada disso. Os apóstolos que vieram depois de João Batista, que serviram a Jesus, não buscaram nada dessas coisas no mundo. Tanto é que ele está dizendo que para que Jesus crescer, ele precisava diminuir. Se nós queremos que Jesus cresça na nossa vida, nós temos que diminuir, deixar de fazer as coisas que agradam ao mundo e começar a viver e fazer as coisas que agradam a Deus. Quanto mais nós fazemos as coisas que estão dentro do propósito de Deus para a nossa vida, mais Jesus cresce na minha vida e mais Jesus cresce na sua vida. Por isso que Paulo vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo diz isso consciente daquilo que ele estava passando, as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, porque servir a Deus é difícil, não é fácil, mas é bom, porque você tem paz, porque você tem alegria nas dificuldades. E Jesus veio para trazer a nós as boas novas do reino dos céus. Porque João Batista vai dizer que ele veio do céu. E João Batista diz: eu sou da terra. Eu reconheço as coisas da terra. Mas aquele que veio do céu, ele reconhece as coisas do céu. Porque ele veio de lá.
E Jesus veio de lá para nos mostrar qual é a vontade do Pai para as nossas vidas, para que Ele possa crescer através de mim, através de você, a qual Ele vai dizer: aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Ele está pedindo para que nós venhamos a renunciar às coisas que são oferecidas. Eu falando isso com você, eu lembro lá de Jacó e de Esaú. Jacó, ele queria a todo custo ser o primogênito. Para quê? Para que ele pudesse ter as bênçãos que era manifestada do pai para o filho primogênito. Mas Esaú, ele não ligava para essas coisas, a ponto de trocar a sua primogenitura, trocar aquilo que foi lhe dado por ser o primogênito. Ele trocou por um prato de lentilhas, porque ele chegou e estava com fome. Ou seja, ele não valorizou aquilo que era o de melhor que ele poderia ter, e ele perdeu a sua primogenitura. E por isso, Deus levantou Jacó para que ele fosse o terceiro patriarca: Abraão, Isaque e Jacó. Olha que coisa tremenda. Por isso eu falo para você, hoje, nesse momento, você tem aberto mão das coisas que te afastam de Deus e tem vindo para as coisas que te aproximam de Deus? Você tem tentado agradar o coração de Deus, porque agradar o coração de Deus é desagradar aos homens. Agradar a Deus é desagradar aos homens. E muitas vezes pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família, pessoas que amamos. E principalmente, olha o que eu vou falar para você agora: desagradar a nós mesmos, as nossas vontades, porque nós temos um ego, né? Por isso que Jesus vai dizer: aquele que vir após nós, negue-se a si mesmo, porque não é fácil vencermos o nosso ego. Tem parte do ego que é bom, mas tem coisas do ego que são coisas ruins. As coisas ruins do ego é quando nós somos orgulhosos, quando achamos que sabemos de tudo, quando achamos que somos melhores que os outros. Eu ouvi alguém dizendo assim, que o que falta em mim está no outro. Ninguém sabe tudo. Às vezes eu sei coisas que o outro não sabe, e aquilo que ele sabe, provavelmente também eu não sei. Então ninguém é melhor do que ninguém. Por quê? É como Paulo vai dizer a respeito dos dons, que os dons é dado para quê? Para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo. E não é dado todos os dons para uma mesma pessoa, mas os dons são compartilhados para que nós possamos depender do outro. E quando nós aprendemos a depender do outro, aí estamos vivendo dentro do propósito de Deus. Porque a primeira pessoa a qual nós temos que aprender a depender é de Jesus. Porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós temos que aprender a depender dEle. O salmista, ele vai dizer lá no Salmo 23, né? Ele fala que ele não vai sentir falta de nada. Por quê? Porque ele entende que o Senhor estará suprindo as coisas que ele precisa. De nada terei falta, porque Ele supre. Quando estamos dentro do propósito de Deus, Ele supre as nossas necessidades. Por isso nós temos que vencer a nós mesmos. E é uma luta constante, é uma luta do dia a dia. Porque é uma luta
do velho homem que já morreu e agora nós ressuscitamos em Cristo, mas todos os dias nós temos que vencer o velho homem. O velho homem quer as coisas do mundo, quer os desejos carnais, quer buscar as coisas na facilidade, mas o novo homem revestido em Cristo, ele tem que se superar a todo momento, ele tem que enfrentar as situações dele mesmo todos os dias, porque a primeira mensagem que Jesus traz, quando ele começa o seu ministério, ele vai dizer: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então precisa ter arrependimento. Esses dias eu trouxe uma palavra que Deus falou forte ao meu coração, que quando ele chamou a Abraão, ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E eu me questionei, falei: como uma pessoa pode ser perfeita? Jesus foi o único homem perfeito, só Jesus pode ser perfeito. E Deus falou forte no meu coração: quando você se arrepende dos seus erros, da sua desobediência, do seu pecado, ali você está sendo o quê? Perfeito aos olhos de Deus. Por isso nós temos que diminuir e deixar Jesus crescer na nossa vida. O lado bom do ego é quando a gente tem uma autoestima boa, sabe? Quando a gente quer fazer as coisas que são certas e verdadeiras. Esse é o lado bom, sabe? Você saber que em Cristo, em Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que vai dizer: agindo Deus, quem o impedirá? Aquele que diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse lado é um lado bom, que nós temos que começar a trabalhar mais nele, para podermos entender que estamos vivendo o propósito de Deus. Como Paulo vai dizer: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ou seja, quando você faz aqui o que João Batista está falando, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você está mostrando para as outras pessoas a diferença que Deus faz na sua vida, e aquelas pessoas começam a ver um lado diferente, um lado de uma pessoa que realmente vive uma vida que vale a pena viver, porque você vive a vida de Deus. Não vivo mais eu, mas Ele, Jesus, vive através de mim. Deus, o Espírito Santo, a qual Jesus diz: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito, para que esteja em vocês, para que coloquem a palavra na sua boca, para que te mostre e aponte aonde você está errando e aonde você está acertando. Você pode dizer: mas como que eu vou saber se eu estou acertando mais ou errando mais? Põe no papel, olhe na palavra, busque na palavra, conheça a vontade de Deus. Você só pode conhecer a vontade de Deus conhecendo a palavra de Deus, porque João Batista vai dizer que ele é o verbo. Olha, quem é o verbo? Jesus é o verbo. João Batista vai dizer que ele é a luz, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque não deixou Jesus crescer neles. Mas João Batista permitiu que Jesus crescesse. Ele diz: precise que eu cada vez mais me diminua, cada vez mais eu fique menor, mais pequenininho, para que a glória de Deus, a pessoa de Jesus, seja manifestada através da minha vida, através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu penso, através daquilo que eu faço, através daquilo que eu ponho as mãos, através daquilo que eu falo, através daquilo que eu desejo. Jesus morreu por mim, morreu por você, e Ele morreu para levar a nossa vida de pecado,
e trazer a sua vida de santidade. Se estamos em Cristo, Deus fala para mim e para você, como Ele falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito, porque Ele vai dizer que Ele está trabalhando em nós, para que nós possamos chegar na estatura de varão perfeito. E eu vou dizer que diz na palavra que a obra que Deus começou, Ele é fiel para aperfeiçoá-la, para terminá-la. Assim como João Batista terminou a carreira dele, e se você olhar, ele foi decapitado. Colocaram a cabeça dele numa bandeja de prata. Mas eu quero dizer para você, o propósito de Deus se cumpriu na vida de João Batista, porque o próprio Jesus vai dizer: no reino dos céus, João Batista é o menor, mas na terra, ele foi o maior. Olha que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque ele permitiu ser usado por Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos orar. Vamos perseverar. Vamos ler a palavra. Vamos ensinar as pessoas a respeito de quem é Jesus. E eu só posso ensinar quando eu aprendo. Como você pode falar de uma pessoa se você não conhece ela? Para você poder falar de alguém, você precisa conhecer a pessoa. Para você poder ensinar alguma coisa que aquela pessoa te ensinou, você precisa andar com ela. Por isso que Jesus era chamado de mestre, rabi. Por isso que ele tinha os seus discípulos, porque eles aprendiam dele, e é dele que nós temos que aprender. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor, e o Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso guia, é aquele que nos dirige sobre essa terra, como diz lá nos Salmos, que os passos de um homem justo é confirmado pelo Senhor. E o salmista Davi vai dizer: nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência mendigar um pão. Olhe, Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você, como diz lá em Isaías: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Como Jesus diz no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia. Sabe quem é esse pão nosso? É Jesus. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele que se alimenta de mim nunca terá fome. O que ele diz para aquela mulher samaritana, naquele tanque: a água que eu lhe der para beber, quando você beber dela, você nunca mais terá sede, você nunca mais precisará voltar para querer beber dessa água, porque essa água será como uma fonte a jorrar, rios de águas vivas através do seu interior. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele crescendo, ele se manifestando através de mim, através de você. E quando ele começa a se manifestar, as coisas que começam a sair de nós, ela começa a fluir, e começa a tocar em todas as pessoas que estão à nossa volta, e as pessoas começam a ser tocadas, e as pessoas começam a querer aquilo que você tem, e elas começam a deixar Jesus crescer e elas diminuir, e isso vai influenciando, e o reino de Deus vai crescendo sobre essa terra, e você começa a alegrar o coração de Deus, porque você está dentro da vontade dele. É necessário que ele cresça e que eu e você diminua. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, para que no nome de Jesus nós venhamos a ter entendimento que nós necessitamos diminuir para as coisas do mundo, rejeitar as coisas do mundo, nos indignarmos com as coisas do mundo, para que o Senhor possa crescer em nós. Porque quando abrimos mãos dessas coisas, abrimos mão do pecado, abrimos mão, Senhor,
daquilo que não te agrada, o Senhor começa a se manifestar através de nós. E começamos a ser grandemente abençoados. Não importa as lutas que teremos, porque teremos, mas teremos vitórias. Como essa canção que nós ouvimos, é perdendo que nós ganhamos. Como o Senhor Jesus fala, que nós precisamos perder para ganhar. Em nome de Jesus. Porque quando perdemos o mundo, ganhamos o céu. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, Pai, muito obrigado pela revelação da sua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a vivermos Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te abençoe, porque nós estamos reinando em vida em Cristo Jesus. Um beijo e um abraço no seu coração. Tchau, tchau.